Você já parou para pensar no que acontece dentro dos muros do Vaticano quando ninguém está olhando? Não estou falando das missas, das bênçãos ou dos rituais sagrados. Estou falando do que a história não quis contar em voz alta, dos arquivos secretos, das mortes suspeitas, dos papas que esconderam amantes, desviaram fortunas e até condenaram outros papas depois de mortos. Sim, isso aconteceu. O que parece enredo de série de suspense é, na verdade, história registrada, em alguns casos escondida, da igreja mais poderosa do mundo. E a pergunta que não quer calar: até onde vai o lado sombrio da instituição que deveria representar a luz? Você vai ouvir histórias que parecem mentira, mas foram abafadas por séculos de silêncio e reverência. Casos enterrados com a desculpa de proteger a fé dos fiéis. Mas a verdade sempre encontra uma rachadura para escapar. Hoje, a gente vai olhar fundo nos olhos da história e perguntar: o que a igreja quer esconder? Durante séculos, a figura do Papa foi construída como símbolo de santidade, conduta irrepreensível e autoridade divina. Mas em alguns momentos da história, essa imagem sagrada foi destruída por escândalos que mais parecem enredos de thriller político. Tomemos, por exemplo, o Papa Alexandre VI, da família Borgia, conhecido por transformar o Vaticano em um palco de orgias, nepotismo e assassinatos por conveniência. Sim, o homem mais poderoso da Igreja Católica usava sua posição para manter amantes, enriquecer seus filhos ilegítimos e eliminar adversários. Mas ele está longe de ser uma exceção. No século XX, documentos vazados em um escândalo conhecido como Vatileaks revelaram corrupção financeira, lutas internas de poder e, mais chocante ainda, acobertamento sistemático de abusos sexuais cometidos por membros do clero. Não estamos falando de um ou dois casos isolados, mas de um padrão que atravessa continentes e décadas. Padres, bispos e até cardeais envolvidos em crimes, protegidos por um sistema que escolheu preservar sua imagem ao invés de proteger vítimas inocentes. E se você acha que isso é tudo, saiba que até mesmo a morte de um papa está envolta em teorias que gelam o sangue. João Paulo I, o Papa do Sorriso, morreu apenas 33 dias depois de ser eleito. A versão oficial fala em infarto, mas documentos e depoimentos sugerem algo mais sombrio. Ele teria descoberto fraudes dentro do Banco do Vaticano e estaria prestes a fazer mudanças drásticas. Antes que pudesse agir, foi encontrado morto, e o corpo foi embalsamado antes mesmo de uma autópsia. Agora imagine ser um fiel, um católico comum, alguém que cresceu com a imagem do Papa como um representante de Deus na Terra. Como lidar com a revelação de que esse homem ou homens ao longo da história pode ter cometido ou acobertado crimes tão graves? Como conciliar fé e escândalo? Essa é a crise que milhares enfrentam diariamente. Uma crise silenciosa, muitas vezes vivida no íntimo da consciência, onde o sagrado colide com o real. A dor de quem foi traído por uma instituição em que confiava não é pequena. Há vítimas que passaram décadas em silêncio, sufocando o trauma de abusos cometidos por aqueles que deveriam ser seus guias espirituais. E quando finalmente encontraram coragem para falar, foram ignoradas, desacreditadas ou silenciadas. Como aconteceu com as vítimas do padre Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, que durante anos foi protegido pela cúpula da igreja mesmo diante de dezenas de denúncias. Quando a verdade veio à tona, já era tarde demais para muitas vidas destruídas. Essas histórias criam feridas profundas. E não apenas para as vítimas diretas. Fiéis comuns que nunca se imaginaram duvidando de sua fé, se veem perdidos, confusos. Não é só a imagem de um papa que desmorona, é todo um sistema de crenças. Como continuar orando de olhos fechados quando se descobre o que estava escondido sob o altar? Mas nem tudo é escuridão. Há movimentos dentro da própria igreja e fora dela que vêm tentando mudar esse panorama. O Papa Francisco
por exemplo, assumiu um discurso mais transparente, denunciou o carreirismo espiritual, reformou parte da estrutura administrativa do Vaticano e buscou ouvir vítimas de abusos. Pela primeira vez, um pontífice parece disposto a enfrentar, ainda que de forma limitada, os fantasmas internos da Igreja. E essa abertura traz esperança, porque só quando a verdade é colocada na mesa é que há chance de cura. É só a partir da exposição das feridas que é possível começar a tratá-las. E se existe um ensinamento verdadeiro no Evangelho, é esse. A verdade liberta, mesmo quando ela dói. Então, o que você ganha ao conhecer esses escândalos? O primeiro benefício é o despertar. Saber a verdade é sair do sono confortável da ignorância. É se tornar um agente consciente, capaz de questionar, cobrar, exigir mudanças. É entender que espiritualidade não precisa estar amarrada a instituições intocáveis. Que fé verdadeira é aquela que busca justiça, e não aquela que acoberta o mal em nome da conveniência. O segundo benefício é a empatia. Ao conhecer as histórias das vítimas, as reais e as invisíveis, você começa a enxergar além da liturgia. Você entende a importância de proteger vidas, não imagens, e percebe que defender a verdade não é atacar a fé, é purificá-la. Por fim, você ganha poder, o poder de fazer escolhas mais conscientes, de apoiar quem busca reformar, de se posicionar, de usar sua voz para dizer: eu sei e eu não aceito mais o silêncio. Mas só conscientização não basta, é preciso ação. E aqui vai o caminho, passo a passo, para romper com esse ciclo de silêncio e perpetuação do poder corrompido. Primeiro, informe-se, leia, ouça, questione. Não aceite versões oficiais sem olhar nos olhos da história. A internet está cheia de documentos, depoimentos e investigações jornalísticas que expõem o que os séculos tentaram enterrar. Segundo, apoie quem denuncia, vítimas de abuso, jornalistas investigativos, estudiosos corajosos. Todos eles precisam de respaldo. Toda vez que você compartilha uma história verdadeira, você está ajudando a romper o silêncio. Terceiro, pressione por reformas, seja dentro da igreja ou fora dela. Se você é católico, cobre dos seus líderes locais atitudes transparentes. Participe de debates, envolva-se. Se não for religioso, entenda que essas estruturas influenciam leis, cultura, educação, e sua pressão também faz diferença. Quarto, acolha quem perdeu a fé. Muita gente vive um luto silencioso após descobrir esses escândalos. Perder a fé não é fraqueza, é um sinal de que a consciência está viva. O acolhimento pode ser o primeiro passo para uma reconstrução mais honesta da espiritualidade. Quinto, entenda que instituições falham, mas valores não precisam falhar com elas. A compaixão, a justiça, o amor ao próximo, tudo isso continua valendo, mas agora sob uma nova luz, a da verdade. Essa jornada por trás dos muros do Vaticano não é para destruir a fé de ninguém, mas sim para lembrar que fé sem questionamento vira idolatria e que espiritualidade de verdade não teme a verdade. Ela a busca com coragem. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para olhar além do véu. Está pronto para saber, entender e agir. Então não pare por aqui. Há muito mais a ser descoberto, debatido, refletido. Compartilhe esse vídeo. Marque alguém que precisa ouvir isso. E se você quer continuar abrindo os olhos com a gente, se inscreva no canal, ative o sino e prepare-se, porque os segredos que estão por vir são ainda mais sombrios.